Fala pessoal, tudo bem? Iniciando mais um episódio do nosso AgiCast, um projeto nosso que trouxe para recuperar histórias, para trazer nomes que contribuíram bastante para a Agi. Foram 37 coordenações, 37 coordenadores gerais que cada um deixou o seu legado. E hoje estamos aqui com o Tomás Marques, nosso coordenador de eventos. Seja bem-vindo, Tomás. Obrigado, João Pedro. E também com o Fred Pinho, nosso conselheiro sênior, 7º coordenador geral da Agi. Fred, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Será um prazer bater um bate-papo com você hoje. Da mesma forma, a alegria que eu tenho de estar aqui não tem tamanho. Então vamos para o que interessa. Vamos debater, vamos colocar aqui um pouco da minha experiência ao longo de um ano na Agi como coordenador e de muitos mais anos como membro associado. Perfeito, Fred. Para começar, eu queria conhecer mais um pouco de você, saber suas formações, principais habilidades, quais são os seus projetos hoje. Perfeitamente. Por formação, eu sou administrador. Como história curiosa, porque meu pai ele era engenheiro e ele vinha do tempo em que os pais tinham uma certa influência na escolha profissional dos filhos. Então, meu pai me deu 3 opções, né? Engenharia, engenharia ou engenharia, né? Então, antes de fazer administração, eu tive que passar pela engenharia, né? E o curioso é que ele não me deu a opção de engenharia civil, elétrica ou mecânica, ele me deu civil. Então, eu comecei estudando engenharia civil, mas logo que eu vi que eu tinha essa vontade empreendedora, eu entendi que a administração era o meu lugar. Então, me formei em administração, posteriormente consegui aí alcançar algumas pós-graduações, mas vou dar especial atenção a uma área de estudo que eu estou me desempenhando agora, que é a psicanálise. O interesse que eu tenho de ter mais ferramentas para fazer bem feito aquilo que eu faço, e o que eu faço hoje é impulsionar empresas através dos seus empresários. A nossa empresa se chama Prospere Academy e como o meu trabalho é muitas vezes no 1 a 1 com o empresário, ou mesmo em grupos, eu tenho muito interesse em entender quem está na minha frente, já que cada empresário é único, né? Cada empresa é única, cada empresário é único também. Então, hoje eu me dedico a essa área de estudo. Até porque, se Freud explica, Fred pode explicar também, né? Sim. Legal. E essa área da psicanálise é muito, muito interessante porque é uma forma de você também lidar com gente, né? Então, quando você é empresário, você está sempre lidando com pessoas, né? E como é que você prepara o empresário, né, na Prospere para isso? Vamos lá. O empresário é um ser humano como qualquer outro, mas ele tem características muito específicas. Provavelmente, seja das ocupações profissionais, aquela que tem o maior poder estressante. Mas se agora um médico estiver nos ouvindo, com todo respeito, um outro profissional, um advogado vai dizer, como é que você sabe, Fred, que é tão estressante assim? Normalmente o empresário é aquele empreendedor que pode contratar muito mais pessoas e ser responsável por elas. Ele tem um teto de vidro muito maior, porque com uma operação mais robusta, ele fica mais exposto, por exemplo, ao nosso sistema tributário, né, que muitas vezes é mais uma ameaça do que qualquer outra coisa. Sistema trabalhista. Então, um empresário que ele encara a sua atividade com toda a responsabilidade, ele lida com todas essas áreas de estresse. E aí, eu comecei estudando o impacto do estresse no processo de tomada de decisão. Porque todo empresário decide. A qualidade dos resultados que nós obtemos nas nossas empresas vem da qualidade das decisões que nós tomamos. Então, estudando sobre isso, aí eu resolvi que deveria me aprofundar um pouco em um instrumento da psicologia que está associado à escuta. Porque a psicanálise ela é um processo de conhecimento do outro e de colaboração, de mudança, de processo de transformação do outro, mas muito baseado na escuta. Por quê? Porque eu sempre entendo que se eu for um reflexo daquilo que o empresário ele vai se enxergar. Então, no meu trabalho, se o empresário ele aparece um dia dizendo assim, cara, eu vou abrir 5 filiais. Certo? E aí ele me explica qual é o plano dele. Aí na próxima reunião eu vou perguntar assim para ele, vamos lá, vamos dar uma olhada no financeiro e no orçamento para aquelas 5 filiais. Como assim, Fred, orçamento? Não, orçamento, porque não adianta você me propor a ideia de que você quer crescer absurdamente 5 vezes, né? Imaginando que esse é um empresário que tem uma unidade para 5, se não tiver uma relação de causa e consequência, ou seja, da onde vai sair aquele recurso? Baseado em quê, né? Baseado em quê? Então, como nós somos, a nossa natureza humana é de sermos naturalmente incoerentes,
e o empresário não escapa disso. Aliás, deixa eu justificar minha fala, né? Eu sou leitor de Previsivelmente Irracionais. Eu sou leitor de livros como Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa, e a literatura mostra que quanto mais estresse você convive, maior a chance de você agir de maneira incoerente. É curioso, mas assim funciona. Interessantíssimo. E eu tenho essa deficiência que você falou. Às vezes eu não... Na minha empresa, né? Às vezes eu tomo uma certa decisão sem dados, sem ter nenhum um BI para analisar, né? Então, às vezes, você acaba tendo que ter uma sorte, né? Para ter uma decisão assertiva, né? Boa, Na empresa. muito boa. Vamos lá. Você tomar decisão sem dados e sem o BI. Os dados não existem ou você que não os aborda? Os dados existem. Pronto, perfeitamente. Então, os dados estão lá. E qualquer razoabilidade mínima nossa como empresário mostra que, se os dados existem, por que não olhar? Porque a chance, estatisticamente falando, de acertar olhando para os dados, ela é maior. Só que aí entra o comportamento humano. Entra a nossa forma de lidar com o nosso medo. E como é que nós reagimos quando estamos com medo? Muito parecido como nós éramos na pré-história, o tempo das cavernas, em que só tinha duas possibilidades. Ou fugir, ou enfrentar, ou partir para cima. Então, na hora de tomar uma decisão, esse mecanismo continua funcionando. Ou uns fogem, e aí é um mecanismo que talvez vocês conheçam, chamado procrastinação. Sim. E o outro é toma de qualquer jeito a decisão. E aí se configura o enfrentamento como se fosse, eu tenho que resolver rápido, ou, na verdade, a maior parte dos empresários decidem querendo se livrar da decisão que estão tomando. Eu acho legal, João Pedro, prazer pessoal, que isso se liga muito com a AGE, né? E aí, na época, como 7º coordenador geral, o que é que te fez naquela época a entrar no associativismo, né? Na AGE em si? Bom, primeiramente entrando no assunto da AGE, eu quero logo deixar claro algo que eu não posso esquecer. Eu sou absurdamente grato à Associação dos Jovens Empresários. Talvez, se a gente aprofundasse muito nesse aspecto, eu até pudesse me levar a uma certa emoção, que não vai ficar legal aqui em público, mas acredito que agora vocês sabem qual é. A AGE, e falar da AGE, falar da história da AGE na minha vida, me levaria às lágrimas facilmente. E eu estou falando com muita transparência, de uma forma muito genuína. A AGE apareceu na minha vida com uma propaganda de televisão, que era assim: jovem empresário mostra a sua cara. Uma propaganda de televisão. E eu não era filho de um empresário tradicional, aliás, meu pai nem empresário não era mais. Eu não tinha um histórico, mas eu já era empresário. Pequeno, mas era. Aí quando eu vi aquela propaganda jovem empresário, mostra a sua cara, eu falei, rapaz, esse negócio é pra mim. Isso era uma propaganda? Era. E aí mostrava uma reunião da AGE e era uma penumbra, porque tinha uma legenda com essa frase, e aí mostrava e eu reconheci algumas pessoas. Reconheci o Carlos Matos. Um deles. Aí eu encontrei com o Carlinhos num restaurante. Aí eu falei, agora, eu vou lá falar com ele. Ele era o coordenador. Aí eu cheguei, rapaz, eu vi aquela propaganda, como é que entra na AGE? Aí o Carlinhos falou assim, tu quer entrar? Eu, rapaz, eu gostaria. Ele vai lá na associação e se matricula lá, se associa, né? Eu pensei que ele ia me dar uma aula da AGE, né? Mas ele não deu. Ele deu a aula depois, né? Eu fui na associação, gente, como quem vai no clube se matricular. Eu fui sozinho, não fui com ninguém, não pedi que ninguém me indicasse. Cheguei, bati na porta lá na Dom Luiz 303, edifício Top Center, ainda é lá? Não, já mudou. Tinha uma moça lá, uma secretária. Sim. Eu falei, eu quero fazer a minha associação. Minha matrícula, né? Quero entrar aqui para a AGE. Então a AGE apareceu para mim. Eu senti que aquela voz que estava na televisão, ela saiu da televisão, pegou no meu ombro e disse assim, vai lá, Fred, mostra a tua cara. Eu senti, aquele lugar era para mim. E a minha história, o tempo mostrou que realmente era, e daí toda a minha gratidão pela associação. Entendi, Fred. Que interessantíssimo. Então você entrou na gestão do Carlos Matos, né? E aí, como associado, né? E como é que foi essa entrada também para começar esse seu início de contribuição também, de trabalho na associação? Perfeito. Então aqui já registrei minha gratidão, agora eu vou registrar uma outra coisa muito importante. A AGE, ela é uma instituição brilhante e de continuidade. Ela não é de continuismo, ela não é de mais do mesmo, mas provavelmente, quando eu falar aqui algumas coisas que eu realizei, eu quero deixar claro que tudo foi desdobramento desses 6 que me antecederam, como provavelmente hoje, João Pedro, você esteja construindo coisas que são desdobramento dos 30 e tantos que lhe antecederam. E com isso eu quero reconhecer o fantástico trabalho por todos aqueles que vieram antes de mim,
alguns nomes em especial, e certamente vou citá-los aqui ao longo da nossa conversa, mas na hora em que eu me vi na associação e sabia que ela poderia ser um meio de eu me expressar, né? O quanto eu hoje percebo que, para mim, falar do que é ser empresário, porque agora está claro para mim, eu vivo através da minha fala do que é ser empresário. Lá na AGE foi onde eu comecei o meu treinamento inicial, onde eu comecei o meu trabalho de fazer essa busca e fazer essa entrega. Então, quando eu entrei na AGE, a primeira maneira que eu vi de me conectar foi a seguinte: eu entendi como é que a AGE funcionava e percebi que a AGE ela tinha uma característica curiosa. Ela entrava na vida da gente num dia e passava 2, 3 semanas sem entrar. Era o tal do evento. Tinha um almoço, aí depois passa, que era o evento que até hoje existe, mas naquela época ele não era tão frequente. E não tinham outros eventos. A gente vivia dos almoços, ou visitas empresariais, praticamente. Aí eu falei assim, caramba, é tão legal isso aqui, mas isso aqui é um pouco espaçado. Aí teve o Interage. Carlos Matos lá no Interage. Ainda tem, né? E era um final de semana, aí eu novo na associação com aquele sentimento. Aí um debate lá maravilhoso, aí eu levantei a mão ali timidamente e disse, rapaz, eu queria dar uma opinião. Aí falei o que eu falei para vocês, eu acho que a AGE deveria ser mais presente e tudo. Aí o Carlinhos, e como é que você acha que isso pode ser feito, né? Aquele jeito dele. Aí eu disse assim, rapaz, eu tenho assim, por exemplo, que tal se existisse um conteúdo, olha, um conteúdo periódico da AGE. Como é que é esse conteúdo? Não, um texto que a gente poderia escrever e se no rodízio e ficar mandando para as empresas, acreditem vocês, tá, gente? Através de uma coisa chamada fax. Fax, né? Então, é isso. E eu tenho muito orgulho porque, caramba, essa é a história, né? Uma coisa é você mandar hoje para um grupo de WhatsApp. Então, para fazer essa mensagem, teria que ter trabalho de escrever e enviar. Aí ele disse, você acredita nesse projeto? Eu falei, rapaz, não, isso eu em pé. Porque ele fala de pé aí e tal. Aí, rapaz, não acredito, tanto é que eu estou propondo. Aí ele disse, pois faça. Pois faça. Aí nasceu o fax motivacional, cara. Ixi. Olha aí. Da AGE. E eu escrevi, a partir dali, durante muito tempo, toda segunda-feira chegava o fax motivacional. Para que as pessoas que estão nos assistindo possam perceber a profundidade de tudo isso e como a gente, quando se torna um observador melhor da vida, vai vendo que realmente, cara, sem nenhum misticismo, nenhum exagero, tudo se conecta. Não é que um dia eu criei o Papo de Domingo, escrevi 214 vezes, todo domingo, para um grupo começou de dezenas, depois centenas de pessoas, e isso virou um livro. Papo de Empresário, Mentor e Escritor. Então, aonde esse livro começou? Na AGE. Ele começou no fax motivacional. Que legal. Pode dar um exemplo, assim, de como era um dia de fax motivacional? Rapaz, eu dou na hora. Porque primeiro é o seguinte, ninguém quis escrever, né? Só eu. Só que aí, eu ou aprendi na marra, ou descobri que eu tenho a característica da escrita, sabe? E a propósito, a equação é muito simples. Quer escrever? Leia. Se você quer ser alguém que escreve, que se expressa através da escrita, cara, é só ler. Nada se cria, tudo pode ser remoldado, né? Tudo pode ser reconectado. Qual é o papel do visionário, por exemplo, né? Qual é o papel de um empresário visionário? Não é criar do zero, é pegar um ponto aqui que já existe, outro ponto que já existe, juntar e fazer algo que gere mais valor, né? É isso aí. Então, quando eu comecei o fax motivacional, o que é que eu fazia? Eu pegava tópicos de algumas leituras e fazia os meus comentários. Agora, tem um que foi especial, que foi o que me levou para a presidência da AGE, que foi o fato de que a AGE recebeu em Fortaleza, agora pode ser comum, mas lá atrás, a Dom Cabral veio para Fortaleza, a maior instituição no Brasil de sucessão empresarial. A AGE ainda naquela época era bastante de sucessores, né? Sim. Aí, na hora que colocaram lá uma condição especial para o associado, eu me inscrevi, sem ser sucessor, sou fundador. Quando eu chego no evento da AGE, eu certo que ia encontrar com todo mundo da AGE, eu já estava mais enturmado, cadê que eu encontro? Ninguém. Rapaz, não tinha ninguém. Para falar a verdade, tinha o Marcos Tavares, que já era o coordenador da época, e que o projeto veio porque ele encampou, mas o evento não era só da AGE, tá? A AGE tinha uma condição especial. Isso foi numa sexta. Quando foi no domingo, sábado, domingo, eu escrevi. Aí, quando foi na segunda-feira, eu coloquei assim: aonde vocês estavam? Era o tema do fax, o tema do texto, né?
Na sexta-feira passada, aconteceu um evento que talvez tenha sido do conhecimento de vocês, né? Comecei a elogiar o evento, né? E vocês não vão acreditar, porque eu participei desse evento e aproveitei tudo isso por apenas tanto, porque era uma condição especial para a AGE. Agora, se vocês quiserem de novo aproveitar essa oportunidade, agora façam o seguinte, comprem uma passagem para Minas Gerais, comprem um ingresso 3, 4 vezes mais e tudo, gastem com hotel e aí de repente vocês podem aproveitar e curtir. Botou logo a polêmica no meio. Rapaz, na verdade, não era nem a polêmica não, sabe, Tomás? Era Entrega de Provocar, valor, né? Eu acho que provocar o que eu acho, isso, o que é que eu hoje tenho e utilizo todos os dias do meu trabalho. Eu chamo de brutal sinceridade. As pessoas estão preparadas para ouvir posições sinceras. Agora, quem vai falar de maneira direta, objetiva e sincera, tem que ter empatia. Qual era o meu propósito naquele momento? Era ajudar. Era que, caso acontecesse de novo, que não perdessem. E, sobretudo, assim, a indignação do bem. Cara, como é que esses caras não estavam aqui? Quando foi na terça ou quarta-feira, tinha um evento que não era um almoço, era um evento da FIEC que tinha muitos associados. Aí, quando eu chegava numa roda, a roda se dissipava. Aí eu mudava para outra roda e o pessoal saía, né? Então, a repercussão foi assim, cara, esse cara exagerou. Esse cara exagerou, né? Que foi, né? Agora, olhem o que aconteceu. Ali nasceu o meu mandato. Porque ali nasceu uma amizade, gente, da vida toda. Porque uma pessoa resolveu se aproximar e dizer, cara, como é que foi aquilo ali? Explica aí melhor para mim. E aí eu comecei a explicar. Aí ele falou assim, você acha que você se comunicou da melhor maneira? Aí eu falei, agora que eu tô vendo, né? Agora que eu vou testar. Algo do tipo, né? Faz muito tempo. Esse cara se chama Tom Prado. Tá? O Tom Prado. E ali, ele, na hora em que ele me indagou, eu fiz uma reflexão, tá? Porque o professor, aquele que quer ajudar, ele só existe quando o outro está pronto para receber. Então, se eu achei que aquilo ali era a minha melhor maneira de se expressar, eu não sabia se os outros lá que iriam ler estavam prontos para isso. Afinal de contas, né, não existia ainda uma relação profunda entre eu e eles, eu não era nem coordenador geral. E aí eu percebo que, desde então, a minha pessoa foi vista de uma maneira diferente na AGE. E aí veio o convite para ser coordenador, né, de estudos e pesquisas e coordenador geral. Então, tudo nasceu desse ato de querer ajudar, né? De querer ajudar. Aí, no caso, o tema do fax motivacional, a propósito, toda vida que eu falo fax motivacional, eu fico assim, caramba, né? É muito tempo atrás. Mas o que aconteceu de lá para cá, se eu pegar aquele ponto A, daquele momento, e pegar o ponto B, eu aqui gravando esse podcast com vocês, cara, foi uma jornada sensacional, muito por conta da Associação dos Jovens Empresários. E eu não estou exagerando. Cada um fala da AGE da forma como curtiu, como experimentou. Para mim, a AGE fez toda a diferença. Toda. E ela faz mesmo. Faz total diferença. Quanto mais você se entrega para o movimento, mais o movimento lhe dá em troca. Devolve. Muito bom. É isso mesmo, João. Esse é o espírito. E eu converso muito com o João Pedro, com o resto dos associados que participam mais ativamente, que é justamente isso, eu sempre escutei isso, né? De quanto mais você se entrega para o associativismo, para poder trazer essas jovens lideranças a crescer, a incentivá-los, lá na frente você vai ter esse retorno. Eu ainda não estou vendo, porque a gente ainda é novo, né? Mas eu acho que quando eu converso com os ex-coordenadores, né, toda vida eu sinto que eles têm uma gratidão muito grande pela AGE, e eu acho que isso também traz o sentimento de empreendedor para ele, que ele começa desde antes, que às vezes ele olha no associativismo no qual ele está e um outro que não está. Perfeito. Né? Eu vejo essa diferença de que ele pode agregar muito mais na vida de algum jovem, né? Perfeitamente. A AGE, ela tem uma oportunidade que eu vou chamar que é vertical, assim, dentro dela. E tem outra que é horizontal. Então você aprende a lidar com outros líderes iguais a você. Quando eu falo vertical, é sem hierarquia. Sim. É todo mundo igual ali. É isso aí. A própria condição de coordenador geral, o coordenador é um grande convencedor dos outros, porque ele não manda em ninguém. Todo mundo ali é empresário e todo mundo está se doando. Então ele tem que ser um bom motivador, né? Um bom motivador, um bom engajador, né? É. Mas quando eu falo horizontalmente, é a oportunidade de interagir com as demais instituições sem, passaporte automático.
Se um jovem chegar agora na reunião periódica da FIEC e sentar lá e ninguém souber quem ele é, e eventualmente alguém abordar, meu amigo, só para entender aqui quem é você, porque nós vamos começar a nossa reunião ordinária aqui da FIEC. Aí ele vai dizer assim, rapaz, eu sou membro da AGE. Ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. Aliás, ele vai ser recebido com alegria. Se ele for na CDL, na reunião da diretoria, e disser, não, eu sou membro aqui da AGE, ou da CDL jovem, ele vai ficar lá. Então você passa a ter a primeira oportunidade, meus amigos. A AGE criou o networking em Fortaleza. Se foi os movimentos de jovens empresários que criou o networking em outros estados, eu não sei. Mas entendendo a história da AGE, como eu tive a oportunidade, e de um tempinho a mais para trás, a AGE lançou o networking. Só que agora eu quero fazer uma ressalva importante. Eu sou o maior fã do networking, mas eu sou fã do networking com qualidade. Porque existe um networking vazio, em que as pessoas vão para perto uma da outra para assistir uma história de quem deu muito certo, só que ali só fica rolando o palco de todo mundo, inclusive de quem está falando, quantas pessoas estão sofrendo uma dor ali como empresário, se comparando um com os outros, pensando assim, cara, nenhum desses caras tem o problema que eu tenho e eu não consigo resolver. Então, o networking, ele com qualidade, ele é o networking que a AGE permite. Porque existe uma aproximação maior. E é porque existe algo maior do que aquilo que está unindo aquelas duas pessoas, 3 ou 4 ou 5, que é a missão da associação. Então, você passa a ter a oportunidade de entender de que maneira o associativismo pode colaborar com o seu sucesso empresarial. Aí, mais lá na frente, eu vou e começo a utilizar uma frase, que essa não é minha, do Jim Rohn, que diz assim, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Explicou toda a lógica do associativismo, explicou toda a lógica do networking com qualidade. Se você quer aumentar o nível da sua mentalidade, você precisa estar com pessoas que estão além do que você tem, ou, o que é muito bom, também com pessoas que estão em transição. Porque o além, a pessoa que está com a mentalidade à frente da sua é o seu ponto B. É o seu objetivo. Mas mais legal ainda é que você esteja acompanhado de pessoas que estão também querendo chegar naquela mentalidade, naquele ponto B. É uma construção coletiva. O associativismo, para mim, é isso, né? Você poder... A AGE também é isso, né? Você poder crescer como pessoa, como líder, crescer a sua empresa juntamente com os outros associados, né? Que participam desse ecossistema. E é muito disso, desse network de qualidade, não um networking que você vai... A gente nem chama mais de network, a gente tenta até evitar esse termo, né? Conexões estratégicas, né? Porque não pode existir esse interesse só de você só estar prestando serviço, né? Tem que ter essa conexão entre os empresários, né? Para que algo seja construído, né? O Tomás falou, e eu complementando um pouco, eu já vi o que a AGE me trouxe de volta, que foi amizades verdadeiras, conexões para a vida inteira, né? Então, assim, eu já recebi de volta essa doação, né? Nesse início, eu acho que o ponto legal de falar, que eu tô querendo falar, é tipo as reflexões que o cara tem depois de tanto tempo, as amizades que você teve, né? Tom Prado, Indira, que eu sou testemunho. Pois é. Eu sou testemunho. É legal. É legal saber que vocês estão nesse processo de amadurecimento sobre o que é networking. O empresário precisa amadurecer o conceito do que é networking. Networking é uma ferramenta, não é um estilo de vida. As pessoas estão fazendo do networking um estilo de vida. Ninguém vai se levantar de uma mesa de evento para resolver o seu problema na sua DRE, a sua falta de caixa na sua empresa, a sua dificuldade de lidar com o seu gerente ou de contratar pessoas. Ninguém vai resolver esse problema para você. Agora, se você lá busca algo inspiracional, legal. Todo empresário precisa disso. Agora eu vejo pessoas se entregando ao processo como se aquilo ali fosse uma atividade fim. Networking é um recurso que todo empresário deve buscar permanentemente. Agora, o mais importante recurso é o aprendizado. A gente tem que buscar aprendizagem técnica. O empresário não pode perder de vista que ele precisa de acervo técnico. Isso. Gente, essa mesa só existe porque antes ela existiu na cabeça de alguém. Então eu só dou forma aquilo que está aqui dentro. Tem empresários que têm um acervo de estratégias maior do que o do Fred. Ele tende a ter negócios maiores, porque ele sabe como resolver. Só que essa sabedoria que ele tem, ela está ao meu alcance. E eu para fazer isso, eu vou ter que percorrer o caminho da aprendizagem.
Então, o networking, ele tem uma aprendizagem inspiracional, eventualmente ali, muito associada à questão do encorajamento, eventualmente uma outra estratégia, mas observem, eu fiz isso e deu certo. O que prevalece no ambiente de networking? A coragem, e isso é importante. Mas não é o suficiente. O empresário tem que parar para aprender. Ele tem que buscar acervo técnico ferramental para que realmente ele possa liberar a empresa para crescer. Perfeito, Fred. E aí a gente entrando agora no começo da sua gestão, né, como coordenador geral. Assim, como era a sua relação com o Dr. Kleber, o Demócrito Duma, né? Queria saber um pouco dessa sua aproximação com eles. É porque são 12 meses, né? Só um ano assim, de gestão tem que ser muito intenso. Muito intenso. Eu vou tentar responder essa pergunta de maneira rápida, mas essa é uma das histórias mais marcantes que eu tive na AGE. Kleber Aquino, Demócrito Rocha, duas grandes referências. A AGE, ela existiu por inspiração deles. E não tinha nenhum coordenador geral que não passasse pela sabatina, né? Tinha que ir lá. O Demócrito, ele sempre foi um paizão, um cara maravilhoso. O Kleber, não. O Kleber, ele era aquele mentor, que hoje eu entendo muito bem, porque eu sei qual é o papel do mentor, é o que eu faço, só que o estilo de mentoria do Kleber era um estilo diferente. Ele é um estilo do enfrentamento. Então, se você vê o cara que criou a AGE, você tem toda aquela admiração, quer fazer um bom trabalho, tem que passar lá pela mão deles, né? Como foi que eu tive minha primeira convivência com o Kleber? Eu fui para um evento porque a Indira, que é a minha antecessora, a quem eu também quero aqui render meus agradecimentos pelo trabalho fantástico que fez. A Indira, ela teve uma coisa interessante. Eu fui indicado para ser o coordenador no ano da Indira. E eu não aceitei. Eu não me julguei preparado. Eu olhei para a minha empresa e pensei assim, o meu sócio concordaria com isso? Eu não tinha tido tempo para elaborar. E aí eu dei muita sorte. Porque quando eu disse que eu assumo, mas no ano que vem, gente, a vida poderia ter mudado o curso. Eu poderia ter saído, alguém poderia ter entrado ali na minha frente. Então eu tive essa sorte, né? De estar acompanhando o mandato da Indira, projetando como seria o meu. E por isso tenho muita gratidão por ela, como já fiz aqui a minha gratidão também com o Tom Prado. Aí ela disse, Fred, vai num evento ali da AGE, porque eu não vou poder ir, vou estar viajando, aí é lá no hotel tal, e é com o Byron Queiroz. O Byron Queiroz é um cearense, que foi o primeiro cearense que assumiu a presidência do Banco do Nordeste. Aí eu fui lá. Aí o que eu fiz? Né? Rapaz, eu vou chegar cedo, né? Porque afinal de contas eu não vou chegar atrasado, né? Eu vou chegar cedo. Aí quando eu cheguei lá meia hora antes, aí o Dr. Kleber estava lá arrumando aquelas coisas que ele estava arrumando, e agora eu sei como é que funciona isso. Quem chega demais, o anfitrião ainda está ali nas arrumações, né? Aí ele disse assim, quem é você? Doutor Kleber, eu sou o Fred Pinho, da AGE. A Indira disse que eu viesse. Aí ele, a Indira não vem? Aí eu disse, doutor, ela disse que tinha lhe avisado que ela não viria, inclusive indicou o meu nome. Mas se o senhor não tiver algum problema, não tem problema não, eu vou embora. Aí ele, não, você fica. Desse jeito. Aguarde ali. Aí começou lá a reunião, todo o PIB. Do meu lado direito estava o prefeito na época, o Cambraia. E do lado esquerdo, o Carlos Matos, que era secretário de Agricultura. Era a primeira vez minha lá, ninguém me orientou. Aí eu fui e fiquei na minha, né? Aí o palestrante lá falando, o Kleber do lado dele, aí começa a ser distribuído um livro. E aí tinha um preço na capa do livro, que ele grampeava assim, pluf, né? Ele grampeava. Aí tinha lá, aí eu entendi que era para vender. Eu imaginei que quem estava entregando era a esposa dele, porque antes eu cheguei cedo e vi, né? Só que eu já tinha o livro, que era o Barão de Mauá. E eu não só tinha como eu tinha lido. Aí quando ela me colocou assim aqui no meu ombro, eu falei assim, não, eu já tenho, né? Aí seguiu. Só que depois disso, aí o Cambrai olhou, o Carlinhos Matos olhou, algumas pessoas olharam, eu já tenho o livro, né? Rapaz, o Kleber fuzilou com o olhar. Fuzilou. Ele já era um cara mais assim, fechado. Meu amigo, depois, aí olha o desfecho disso. Quando chegou nos finalmente, que ele passou as últimas palavras para o palestrante, ele disse assim, mas agora eu quero fazer aqui uma colocação. Aí pegou o livro, que era para estar comigo, né? Disse assim, olha, se alguém tiver um jardineiro, um caseiro, um motorista para dar esse livro, eu tenho esses livros aqui para vender. Mais um exemplar, porque esse menino da AGE,
que era para comprar e ler, não comprou. Não vai levar o livro. E ele é quem mais tinha obrigação, porque ele é um jovem empresário. Rapaz, não quis morrer, cara. Quis afundar na cadeira, cara. Meu Deus. 45 pessoas lá ou mais e tudo. Aí o Cambrai pegou assim na minha perna e disse assim, calma, não fale nada não. Porque eu tentei, eu já tenho, só que ele com o microfone e eu sem, né? Aí o Carlinhos só olhou assim de lado. Até hoje eu digo, poxa, Carlinhos, eu disse isso pra ele na semana passada. Cara, tu não me avisou. Ele, eu já sabia, né? Que tu não sabia, né? Aí, meu amigo, pronto. E eu tinha que tomar posse 2, 3 meses depois. Rapaz, quando acabou o evento, que eu fui lá explicar para ele não quero ouvir você, não. Eu não quero... A propósito, ei, você que é o novo coordenador que você me disse, né? Que vai suceder a Indira. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ó. Todo coordenador da AGE tem um assento nesse programa aqui, que se chama Histórias Empresariais Vividas. Cara, o Dei Valor Podcast, do nosso amigo, né, Carlos Ernesto, que é um grande apoiador aqui desse podcast, sim, ele é o atual, ele é o novo Histórias Empresariais Vividas. Cara, isso é incrível. E aí, todo o mérito aqui ao Carlos, toda a honra, por ele ter seguido de maneira abnegada, né? Ele gosta disso. Uhum. Aí ele diz, tem um assento nesse programa, então o evento que você vai participar é em janeiro. Eu tomar posse em janeiro. Agora, vou fazer o seguinte, você vai ter que, no começo, levantar e dizer qual é o seu plano de ação com a AGE. E você não vem com o negócio de almoço, de visita em faculdade, de visitar a empresa, que isso aí não conta mais, não. Você tem que levar algo novo, porque senão você vai passar vergonha. Aí eu pensei assim, rapaz, ele disse tudo que eu ia fazer, porque o que eu posso fazer mais que isso, né? Ele já lhe provocou para você começar já a pensar em outras coisas, rapaz, né? Eu acho que ele queria mesmo era me matar. por isso que eu estava conversando com o PP aqui, com o João Pedro, que essa gestão de 12 meses é muito pouco. Na hora que você assume, você já sabe. Cara, é o ideal. Quando você vê, você já está saindo, né? É o ideal. Mas assim, quais foram os principais projetos da tua gestão naquela época? O que é que tu não conseguiu fazer, que tu queria que tivesse sido feito? Assim, é o que tu apresentou, né? Nesse dia aí, depois que o Cleber te provocou. E nesse dia aí, ele passou a semana todinha. Eu passei a semana toda estudando. A semana não, porque foi meses depois, foi em outubro, né? Mas olha como é que eu me saí, né? Eu não tinha o que fazer. Qualquer coisa que eu falasse, ia estar todo mundo lá. Era assim que o presidente da FIEC ia me ver pela primeira vez. Todos iam me ver. Aí Deus me deu uma inspiração. Eu não tenho hesitação nenhuma, mesmo como mentor de negócios, de chegar e dizer assim, cara, Deus foi lá e me entregou uma solução. Afinal de contas, né? É Deus que eu tô falando, né? Sim. Mas por que eu digo que tem até espiritualidade? Rapaz, quando eu tinha montado lá um monte de coisa, mas não tinha densidade. Nada era novidade. Aí quando eu tava indo para o evento, que nesse caso, o primeiro foi lá no Marina, e esse era no Marquise, Gran Marquise. Aí eu pensei assim, rapaz, eu vou fazer uma tentativa. Porque o ideal é eu fugir disso aqui, não vai dar certo. Aí não cheguei tão cedo, mas fui o primeiro a chegar, o segundo, e disse, professor, eu tô com tudo pronto aqui, Kleber, tudo pronto. Agora, eu estava aqui pensando, professor, se o senhor me der esse espaço pela AGE, o senhor não imagina que o Fernando Cirino vai querer também, não pela FIEC? E o Jorge Parente do SIC, aí comecei a mostrar para ele que se ele me desse aquela visibilidade para me cobrar, ele poderia ficar desconfortável com os outros. Aí ele olhou assim e disse, vou pensar. Aí eu... Até hoje. Me livrei. Até hoje, meu amigo. Até hoje. Olha só. O mandato anual, ele é perfeito para quem já entra acelerado. Sim. E eu entrei. Porque por algo não programado, talvez 2 meses antes de tomar posse, eu estava num hotel, por um evento da AGE, e aconteceu alguma coisa que ou acabou muito cedo, ou não houve, ou algo do tipo. E eu me vi batendo papo com o Tom Prado. O Tom sempre teve uma cabeça muito privilegiada, né? Para mim, o Tom sempre foi aquele cara que leu o livro A Meta, com 16 anos, ou menos. O livro A Meta, eu não sou muito de indicar literatura, porque todo mundo tem as suas, né? Suas literaturas que está lendo, ou que tem para ler. Então, eu não costumo, mas é realmente um livro fundamental, porque fala da teoria das restrições. Até hoje eu uso exemplos baseados em teoria das restrições, sem que eu use essa expressão, porque a minha fala tem que ser muito mais clara, né? Para quem está hoje nas rádios falando, cadê o lucro empresário? Eu preciso falar de uma maneira que aquele
empresário entenda. E muitas vezes, não é nem só o empresário, é que o gestor dele entenda e fale para ele que ele deveria fazer aquilo que eu estou sugerindo. Então, para mim, a didática é fundamental. Quando eu encontrei com o Tom lá, ele começou a debater comigo, aí ele disse, peraí, vamos pegar um papel? Gente, espontaneamente. E naquela época, nós estávamos lendo ao mesmo tempo um livro chamado A Profecia Celestina. A Profecia Celestina é um livro que fala exatamente sobre, é um romance, mas é um storytelling, um grande storytelling, para nos provocar uma reflexão do quanto a vida tem conexões, como os pontos se ligam. E, como eu volto a dizer, eles realmente se ligam, mas esses pontos se ligam para quem tem uma supervisão. Uhum. Gente, qual é a saída de um labirinto? Um labirinto é um local que você só tem paredes, né? E que você não consegue enxergar a saída, porque aonde você dobra, você tem que tomar decisões, não tem saída. A saída de um labirinto é uma escada. Porque se eu tiver uma escada, eu olho por cima do muro, eu fico em cima do muro, aí eu olho para onde eu quero ir. Então, na hora em que a gente chegou lá e começou a fazer uns rabiscos no papel, a gente começou a encontrar o que seria o nosso planejamento. Né? Então eu estava inicialmente naquele labirinto que o Kleber me colocou, que eu não tinha saída, mas aí apareceu a oportunidade de intuitivamente fazer o planejamento. E o livro se torna importante porque a gente estava lendo ao mesmo tempo e dizia que nós criamos uma sigla que até hoje existe, é TPA, tudo pode acontecer. Se eu chegar pro Tom agora e falar assim, Tom, TPA, cara, é isso mesmo. E pode ser no momento de consolo, assim, cara, deu tudo errado, cara, TPA, tudo pode acontecer. De bom ou não. Então a gente começou a fazer aquilo, né? Aqueles rabiscos e virou um planejamento. Então eu entrei na AGE acelerado. Eu já entrei sabendo o que é que eu ia fazer. E aí eu vou colocar aqui de tanta coisa que aconteceu, mas o que é que mais foi importante para mim. Lembra que eu falei para vocês que a AGE ela não entrava na vida do associado assim, para minha expectativa, tá? Para alguns poderia estar maravilhoso, mas eu achava que a AGE deveria ter o que eu hoje chamo de cadência. Tipo assim, se a AGE só existe, de fato, é quando o empresário participa. Porque se alguém agora ligar para o Ricardo Cavalcante, da FIEC, e disser, Ricardo, meu amigo, cara de um sindicato lá, preciso que tu me ajude a resolver isso. Cara, se for uma coisa da empresa, se for uma coisa que tem a ver com o setor, o Ricardo vai ajudar, Sim. Ou vai pedir que alguém resolva e ajude. Mas se alguém pode te ligar para ti e pedir para tu sair do teu expediente e resolver algo da empresa dele, não faz parte da prerrogativa da AGE. Então, na hora em que você não tem essa disponibilidade, eu não posso usar a AGE quando eu quero. Eu vou quando a AGE existe. E eu entendi que os eventos eram muito importantes. Então, foi aí que eu peguei e criei uma cadência de eventos. Criamos algumas coisas novas, mas a cadência tinha... A cada semana, cada 2 semanas tinha um almoço, sempre era no mesmo dia da semana. Começava à mesma hora e fiz uma coisa assim. Quando eu entrei na AGE, o almoço me confundia com a palestra. Aí eu vi que o palestrante falava com a comida esfriando e falava com as pessoas comendo. Cara, eu sempre detestei a ideia de eu estar falando, eu estar agora hoje, e as pessoas comendo, porque, cara, a atenção é tudo. Às vezes, uma palavra muda tudo, né? Aí eu disse, não pode ser assim, não. E era assim porque era, né? Não tinha certo ou errado. Então eu criei o seguinte, o cara chegava meio-dia e sabia que o almoço começava. E ele sabia que 12h15 tinha que estar servido o almoço. Isso aí era um acordo com a cozinha lá do restaurante. E de 12h15 tinha um almoço até 5 para as 13 horas. Cara, quando dava 5 para as 13, tinha que todo mundo descer, na época era na FIEC, cobertura, para o auditório. Meu amigo, ali de 13 às 14 era conteúdo. E quando dava 14 horas, eu encerrava com o palestrante, nem podia agradecer a ele. Eu dizia, só um minutinho, corria lá pela porta que estava do lado, tinha uma porta que era perto da mesa principal, eu corria para chegar no elevador primeiro do que o primeiro associado e agradecer a todos. Irmão, muito obrigado que você veio. Muito obrigado que você veio. Cara, você é importante para nós. Porra. Legal. Você imagina, cara, algo muito simples. Isso faz total diferença. Isso faz total diferença. E era o que é legal, fazia diferença para mim também. Como hoje, quando eu acabo meus eventos lá na Prospere, eu já vou ali pro lado e faço uma saudação a todo mundo, cara. A pessoa me deu o tempo dela. Ela me deu o que ela tem de mais precioso. De todos os recursos na vida, os mais importantes, o tempo é aquele que você nunca recupera. Então, quando eu vejo, assim, falar de ser empresário para jovens como vocês, cara, jovem, tem que ter senso de urgência.
o tempo todo. É isso aí. Não precisa de sofreguidão, não precisa de ansiedade, mas o senso de urgência, porque, cara, eu vou dizer que não passa rápido para Passa vocês. demais. Eu tô falando as coisas como se fossem ontem aqui. Então, especialmente o empresário que tem que usar o tempo como recurso também para ganhar dinheiro, né? E como o tempo é dinheiro, quanto mais ele se qualificar, melhor ele vai utilizar o seu tempo. E aí, mais uma vez, vem o papel do aprendizado. O empresário, ele ou aumenta as suas competências ou diminui as suas metas. Fora disso, não tem solução. Perfeito. E eu concordo totalmente. Eu acho que você entrar numa gestão de 12 meses, para mim, a minha gestão no primeiro dia, no D1, já tinha acabado, né? Porque eu já tinha esse senso de urgência, porque Que bom. se eu relaxasse um pouquinho no ponto aqui, eu já tinha perdido o quê? Já estamos com 25% em 3 meses da gestão, passou, Olha aí, né? Um quarto. Então, Que bom, cara, que bom saber. Que bom saber. E isso pode ser passado para o teu sucessor. E deve. é isso aí. O doutor, nós falamos do Kleber e aí o Demócrito, né? Demócrito, eu visitei, o primeiro contato, fui lá no jornal, aí tive uma experiência de conversa com ele maravilhosa. Ele me deu toda a liberdade para interagir com ele, perguntar, e aí eu disse, doutor Demócrito, e eu posso fazer uns conteúdos aqui pro jornal? Aí ele olhou assim, né? Porque tinha os editoriais, isso faz tempo, cara. Hoje é uma coisa, mas lá atrás, você fazer um conteúdo editorial, ele disse, meu filho, me mande o que você fizer. Aí aconteceu uma coisa interessante. É uma coisa curiosa que eu vou falar, mas é real, tá? Existe historicamente um movimento separatista do Cariri e do Ceará. Em alguns momentos isso vai e volta, mas existiu a história do nosso estado, a história da nossa comunidade cearense, de que em algum momento houve uma tentativa do Cariri se separar do Ceará. Porque o Cariri é muito mais distante de Fortaleza do que de outros centros. Então queria ter uma identidade própria, né? Só que, por um lado, né, isso podia ter sentido para eles, mas eu enxerguei de uma maneira diferente. Aí eu resolvi escrever um texto, né? E o texto tinha lá o título e como... Aí o final do texto era assim. Então agora vai aqui o meu resumo. Se juntos nós somos pobres, separados seremos miseráveis. Aí mandei para ele, né? Na esperança que o texto saísse. Aí passou uma semana nada. Aí eu encontrava com ele no Pacto de Cooperação, eu dizia, doutor Kleber, e aquele texto? Ele, meu filho, vamos esperar o melhor momento, né? Porque o texto tinha a mesma contundência da questão da AGE, da Dom Cabral, né? Então, ele tinha ali um idealismo, né? Mas o texto foi divulgado, sim, e no dia que ele foi divulgado, foi o dia em que eu tive a oportunidade de ir no Pacto de Cooperação. Teve um pacto que vocês já devem ter ouvido falar. Sim. Então a sociedade se encontrava ali para debater temas importantes para a sociedade, para a economia do Estado, para tudo. E aí esse tema foi debatido. Aí ele disse, meu filho, eu vou colocar no dia lá do debate, porque aí eu quero que você dê a sua opinião lá. Oh, rapaz. Aí é top. Aí foi top. Porque eu já tava me tremendo tanto, né? Já tava mais acostumado, né? Meio de gestão, né? Começou com o Kleber. Aí eu pude explicar o que é que eu queria dizer com isso. Porque, gente, a comunicação, ela tem duas. Uma é a que eu falo, a outra é como vocês percebem, como quem está me ouvindo percebe, como quem está nos assistindo agora percebe. Sabe como é que a gente resolve isso? Já que o mundo cada vez mais está criando ruídos, né? E quando se fala do ambiente empresarial, se fala para empresário, que é um cara sagaz, muito sagaz, você tem que ter muito cuidado com a comunicação. Só que se eu não for direto, sincero, objetivo com o empresário, eu não agrego valor para ele. Para vocês terem ideia, eu tenho um lema. Empresário, você atrai pelo aquilo que ele precisa. Para entregar... Vou repetir. Empresário, você atrai pelo aquilo que ele quer. Aí você atrai para que você entregue o que ele precisa e o que ele quer. Então, primeiro eu entrego o que ele manifestou, mas depois eu avanço naquilo que ele precisa efetivamente. Então, se eu vou estabelecer essa entrega daquilo que ele quer, mas também do que ele precisa, de uma forma direta e objetiva, porque senão não há transformação, eu tenho que ter a oportunidade, que eu sempre uso a prerrogativa de dizer assim, mas eu me fiz me entender? Ou, o que é que eu quero dizer com isso?
Então, quando eu abro esse espaço de conversa com o meu mentorado, então ali eu posso ser mais humano. Tipo assim, olha, eu posso não ter me comunicado da melhor maneira, mas o que eu gostaria que você pensasse, entendesse, refletisse, é isso aqui. E isso faz toda a diferença na comunicação com o empresário. Como fez no dia lá do Pacto de Cooperação. Porque aí eu disse, pessoal, o que é que eu quis dizer com essa frase? Agora vamos lá, ó. Nós estamos passados os 30 anos, o estado do Ceará tem um PIB de aproximadamente 2,3% do PIB brasileiro. E o Brasil tem um PIB aproximadamente de 2% do mundo. Isso. Ou seja, calcula aí 2% de 2% é o estado do Ceará perante o mundo. Ou seja, se você pegar agora 1 litro de água, você vai pegar o estado do Ceará, ele é metade de uma gota, porque ele vai ser 0,05 ml. Como imaginar que numa realidade dessa, o nosso Estado não possa estar unido? As entidades empresariais não possam estar unidas. Como a gente imaginar que os jovens empresários não estejam unidos em prol dessa causa? Qual foi a minha última palavra na AGE como coordenador antes de passar o bastão? Eu acredito no Estado do Ceará, eu acredito no Brasil, eu acredito na Associação dos Jovens Empresários. Então, a ideia de colaborar também para a propagação, o crescimento do nosso Estado é fundamental. Agora, eu sempre concordei, e parabenizo a AGE, quero me posicionar aqui, tá? Eu sempre parabenizo a AGE, acho fantástico, e realmente acho. E se não fosse assim, não era a AGE. Eu acho que a AGE ela tem um comprometimento com todas as questões de desenvolvimento social do nosso Estado. Tornar o nosso Estado menos desequilibrado, criar soluções para questões, por exemplo, tão desumanas. Na nossa gestão, a gente se envolveu com a questão do lixão, cara, da coleta de lixo, porque nós fomos visitar lá. E quando eu vi uma menina catando coisas lá ali e comendo, não, na verdade eu vi ela comendo. Aí quando eu vi ela comendo algo, eu pensei assim, aonde ela pegou? Porque se eu estou em cima do lixo, e eu vejo uma menina pobre, uma menina carente ali, comendo algo, com a roupa maltrapilha, aonde ela pegou aquela comida? Ela pegou no chão do lixão. Porque o lixão, né? O lixão é deprimente, é uma montanha que de vez em quando sai um foco de fogo, que é perigoso, porque faz o gás, né? Sim. Ele gera um gás, não sei se é o metano. É biometano. Biometano, boa. A gente visitou a GNR Fortaleza da Marquise. Tá aí, por isso que eu tô sabendo. Olha aí, aprendi, né? Aprendi com o biometano, né? Então, se fosse algo que viesse do gás, né? Seria o metano, né? Mas vem da decomposição. Então, a AGE ela tem um papel fundamental do ponto de vista social, mas tem que haver um compromisso no crescimento econômico da empresa, do associado. Tem que fechar a conta. O empresário estar envolvido com ações associativistas é fundamental, mas eu sempre vou pregar que, de alguma maneira, tem que ter a mais-valia. Ele tem que entender que há um retorno econômico, porque se não houver um retorno econômico, ele está incorporando o pensamento do cara mais rico do mundo que resolveu dividir toda a riqueza dele entre os pobres. O que aconteceu no dia seguinte? Tínhamos mais um pobre no mundo. Então, o empresário precisa estar bem economicamente para poder contribuir socialmente. E observem, não é doando só não. Pode ser e deve ser doando. Mas deve ser estando preparado para levar para as soluções sociais aquilo que ele validou da sua empresa. Porque se nossos estados fossem gerenciados por empresários, cara, nosso país, a gente não estava onde estava. Lamentavelmente, existe uma conjuntura perversa. Quantos votos... um empresário é candidato, tá? Agora um empresário é candidato a presidente. Quantos votos ele vai ter dentro de uma empresa? Só um, do dono. E quantos votos o Partido dos Trabalhadores vai ter? Todos. Agora, quem é que pode dizer que a contribuição desse empresário como presidente não pode ser igual, melhor ou muito melhor do que qualquer outro representante da sociedade, seja dos trabalhadores, qualquer outro partido, com uma visão empresarial? Infelizmente, a grande oportunidade que o nosso país teve não foi nem com o Silvio Santos, mas teve um cara chamado Antônio Hermílio de Moraes, um dos maiores industriais do Brasil, um cara que era uma sumidade no Brasil, na Fiesp, tentou algumas vezes ser presidente. De maneira abnegada, ele só queria colaborar, não deram espaço. Né? Como provavelmente não darão por muito tempo, né? Não darão por muito tempo.
É muito complicado isso. Tá. Assim, a gente já tá assim, fechando aqui, mas aí eu tenho uma pergunta que eu gosto de perguntar para várias pessoas, né? Tanto coordenadores como empresários já de bastante tempo. Quais foram os seus principais insights naquela época, né? Para o jovem empresário que tu trouxe para hoje e o que é que tu pode trazer em termos de insights que tu teve para o atual, né? O jovem empresário, ele, os novos associados que a gente deveria ter. Vamos lá. Primeiramente, a AGE, para mim, continua sendo aquela instituição que forma jovens lideranças cidadãs. Esse era o nosso lema. E eu penso que isso deveria ser eterno na AGE. Formar jovens lideranças com mentalidade cidadã. Só que quando você fala jovem liderança, é liderança empresarial, cidadã. Então, primeiro vem o quê? Aquela analogia. Se as máscaras caírem no voo, coloque primeiro aonde? Né? Em você. Se as máscaras caírem, não bote primeiro no seu filho, não bote primeiro no seu pai, é em você. Isso. O empresário precisa ter autossuficiência econômica, sucesso empresarial, para poder colaborar com qualquer outra coisa que ele deseje. Porque se ele não primeiro cuidar dele, há um desvio de função grande aí, né? Então, o que eu sugiro é que, se eu estivesse agora falando para um jovem empresário como vocês, e a propósito, minha filha, que tem a idade de vocês, eu diria, nunca deixe de perseguir a mentalidade de empresário como uma liderança que tem que ter um pensamento como um cidadão. Tem que ter uma visão social. Mas nunca esqueça, nunca perca um segundo sequer em entregar para a sua empresa o que dá o sentido da existência dela. O que dá sentido à existência de um empresário é o lucro. Uhum. E algumas pessoas entendem essa comunicação como muito dura, muito direta. Bom, eu já falei que a brutal sinceridade é a minha melhor ferramenta de trabalho. Mas eu explico, ela é generosa, ela é construtiva. E é o que eu coloco o empresário para que ele possa dar, ele precisa ter. Você não pode dar aquilo que você não tem. E isso não tem só a ver com moeda, com papel, com dinheiro. Ele tem que ter soluções para ele, na empresa dele, para que ele possa colaborar com o meio público, com o próprio associativismo. Então, o associativismo, a AGE, não pode concorrer com a empresa do cara. A AGE tem que se somar à empresa do cara. Então, tudo que for feito, gente, para o sucesso empresarial de um empresário, tudo que um empresário puder ouvir, receber, para que ele possa responder a pergunta que para mim é a mais importante hoje de todas, que dá nome do meu livro, né? Próximo livro, e que dá nome aos nossos próximos eventos, é válido. E a pergunta é: cadê o lucro, empresário? Cadê o lucro? E essa não é uma pergunta que eu deva fazer para você, Tomás, nem para você, João Pedro. Essa é uma pergunta que vocês têm que se fazer todos os dias. Todos os dias. Daí eu ter tido a inspiração, conversando com a equipe que vai fazer a composição da capa, de entender que a capa tem que ser eu olhando no espelho. Porque é essa pergunta que eu também tenho que me fazer. Uhum. É dela que vem a resposta para o sentido de ser empresário. É você saber todo dia olhar para si como empresário e se responder: cadê o lucro, Fred? Cadê o que dá sentido ao fato de eu ter adotado a decisão de ser um empreendedor empresário? Porque o menor dos empresários do mundo, para mim, é mais empreendedor do que qualquer executivo. E eu justifico. Na feijoada, esse pequeno empresário, bem pequenininho, ele é o porco. Na feijoada, o executivo é a galinha. O porco dá o sangue da carne. Uhum. Mas o executivo, a empresa não deu certo, o que ele faz? Vai começar de novo em outra. Sim. E nós? O que representa para o empresário em sucesso? Então, uma vez que eu já estive em todos os cantos do mundo empresarial, já tive no momento do sucesso, tive no momento de amargar, momentos de tremendos desafios, hoje eu posso dizer, e voltando para uma frase que eu queria deixar aqui, já que estamos nos finalmente, né? Eu hoje trabalho, acordo, durmo, estudo, leio e ouço para ser o mentor que eu gostaria de ter encontrado há 30 anos atrás. Porque se eu tivesse ouvido as coisas que eu hoje digo, tá? Humildemente falo para as pessoas,
eu teria feito escolhas diferentes. E a propósito, vindo para cá, Deus me deu um grande presente, porque eu estava vindo de Uber. No final de semana, a gente sempre procura andar no mesmo carro, eu e a Jennifer, minha esposa. Portanto, ela veio me pegar aqui. Vindo para cá de Uber, eu sentei, comecei a interagir com a IA, criando conteúdos para as rádios nas próximas semanas. E aí o motorista virou, olhou pelo retrovisor e disse assim: o senhor se chama Fred Pinho? Aí eu, opa, né? Aí perguntei: você viu meu nome aí no sistema, né? Aí ele disse: não, é reconhecer a sua voz. Quando o senhor começou a falar de negócios aí com o telefone, eu reconheci a sua voz. E olha, o senhor ajuda muita gente. O senhor está ajudando muita gente. E contou o caso, inclusive, dele, que foi empresário, deixou de ser, por insucesso, e depois passou a trabalhar como gestor de uma outra empresa, grande aqui em Fortaleza, na área de alimentação, e ele saiu porque ele não via que o dono dessa empresa estava sendo o melhor gestor do que ele foi na empresa dele. Então, gente, o empresário tem esse compromisso de ser referência. Uhum. Se você não for provedor de solução para sua empresa, dos problemas, quem é que vai ter? Qual a expectativa que você pode ter? E a propósito, só dá oportunidade de crescimento empresas que estão crescendo. Isso é matemática. Então, se a equação aqui passa por encontrar pessoas boas, cresça a sua empresa. Se a equação for remunerar bem, porque ajuda a ter pessoas boas, cresça a sua empresa. Tudo está voltado para essa pergunta central que eu deixo para vocês, para todo mundo que está nos assistindo: cadê o lucro empresário? Bom, vou fazer meus agradecimentos agora, tá? Eu poderia ter citado muita gente aqui. Poderia ter citado a Aline, que me sucedeu e que fez um trabalho incrível. Eu deveria citar todos os coordenadores, mas eu vou agradecer, sobretudo, a própria instituição, a própria AGE, gente. Cuidem bem dela, em qualquer instância, o tempo que vocês estiverem nela, porque o que a AGE transformou a minha vida, e eu não sou o único, talvez seja aquele que se expresse, né? Foi algo muito poderoso, do qual, meu amigo, eu vou levar para a vida toda. Boa, Fred. E essas suas frases, seus ensinamentos vão ficar aqui eternizados para os jovens que estão hoje na AGE e os que vão entrar. Então, com certeza vai incentivar muitas pessoas a participar do movimento. Te agradeço demais por ter aceitado o nosso convite. Antes da gente encerrar, passa suas redes sociais aí para quem está nos assistindo. Com certeza tem muita gente aí curiosa, né? A minha é bem facinho, é @321 Fred Pinho. Mas se você botar 321F, já aparece. Ah, é? Então pronto. Por que é 321? Porque como eu tô na rádio o tempo todo, eu tinha que encontrar uma maneira do cara só ouvir e gravar, porque ele tá lá dirigindo, ele não pode digitar na hora, aí ele lembra. Então o 321 ficou legal, né? 321 Fred Pinho, @321 Fred Pinho. Pra decorar é mais fácil. Eu consigo, às vezes eu faço uma sugestão na rádio, e é legal, eu digo assim: entra agora no seu Instagram, passa a me seguir, e claro que para mim isso é importante, que eu vou deixar um vídeo agora sobre, aí fala o tema. Agora anota aí, @321 Fred Pinho. Aí vem 20, 30 seguidores assim. Eu acho que é uma boa estratégia aí, né? Você coloca ali o 321, que todo mundo já usa, né? É fácil de lembrar. Exatamente. Na hora que vai procurar no Instagram. Exatamente. Muito obrigado a vocês, muito obrigado à AGE. Sigam com esse trabalho aqui, porque a AGE ela é brilhante. E o trabalho de vocês também. Obrigado, meu amigo. Fred, obrigado. Tomás, também muito obrigado por estar participando do episódio com a gente. Sigam a gente também no Instagram, @AGEFortaleza. A gente está assim encerrando mais um episódio, assim, um episódio que deixa a gente energizado para trabalhar mais ainda pela AGE com esse senso de urgência, Fred. E é isso, pessoal. Aguardem os próximos episódios. Grande abraço. Valeu!